Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., morava um homem rico chamado Zenão, que era comerciante. Durante uma viagem de um lugar chamado Fenícia para outro chamado Pireu, o barco de Zenão afundou com todas as coisas que ele estava transportando. Por causa desse único acontecimento, que estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, ele ficou pobre de repente. Agora, imagine que você fosse Zenão. Como você se sentiria ao ver todo o seu trabalho ao longo da vida sendo perdido por algo que você não podia evitar? Você ficaria com raiva, triste ou sentiria que a vida foi injusta? Para muitos de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, que é considerado o pai do estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, podemos controlar como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de ficar chateado pela perda de seus bens, Zenão focou em manter sua calma e neutralidade diante da situação difícil. O cerne do estoicismo é aceitar as coisas como são e não se deixar afetar demasiadamente por eventos externos. Depois de ler as obras de filósofos como Sócrates, Zenão desenvolveu e ensinou o estoicismo como um modo de vida. Em vez de se lamentar, ele destacava a importância de manter a compostura diante das dificuldades. Atualmente, as pessoas podem ver os estoicos como indivíduos impassíveis, que não expressam emoções extremas, como raiva ou ansiedade. Contudo, a ideia original por trás do estoicismo era mais abrangente. Não era apenas sobre ser frio emocionalmente, mas sim uma maneira de ver, entender e descrever o mundo, sendo um estilo de vida que perdurou por muitos séculos. A ideia do estoicismo ainda é útil nos dias de hoje. Pode ajudar a lidar com emoções negativas provenientes de experiências ruins, transformando-as em pensamentos que proporcionam uma visão única do mundo. Entender que cada pessoa tem perspectivas diferentes é crucial, já que todos vivem experiências distintas. Os estoicos costumavam compartilhar, discutir e ensinar sua filosofia em locais públicos, tornando-a amplamente conhecida. Acreditavam que os princípios estoicos eram benéficos para todos, independentemente de sua posição social. Por isso, não mantinham esse conhecimento restrito a escolas ou palácios. Assim, desde escravos até imperadores, todos podiam aprender e adotar o estoicismo. Alguns estoicos notáveis incluíam Epicteto, que foi um escravo, Sêneca, um político famoso, e Marco Aurélio, um poderoso imperador romano. Os estoicos praticavam o que ensinavam, evitando discriminação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo, enfatizando a ideia de união global. Quando o estoicismo começou, as mulheres não eram autorizadas a se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordam disso. Musonius Rufus, que ensinava Epicteto, afirmou que as mulheres, assim como os homens, têm uma inclinação natural para a virtude. Ele questionou por que seria apropriado que apenas os homens buscassem viver bem, ou seja, praticar filosofia, enquanto as mulheres não. Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres foram permitidas a aprender sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Mas por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo cheio de eventos imprevisíveis, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem, mas porque coisas ruins inesperadas ocorrem. Por exemplo, a chuva é benéfica para regar plantas, fornecer água para o gado e manter a temperatura fresca. No entanto, quando somos pegos desprevenidos pela chuva, não é uma experiência agradável. Então, por que não ficamos tristes quando começa a chover? Isso ocorre porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não temos controle sobre o clima, embora seja inconveniente, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo ensina que devemos esperar o pior e aceitar que coisas ruins podem acontecer.
Um exercício estoico chamado desconforto voluntário envolve passar por situações desconfortáveis, como dormir no chão da cozinha ou tomar banho frio. Isso ajuda a perceber que, mesmo em dificuldades, podemos sobreviver e até prosperar se tivermos a mentalidade certa. Ao enfrentar desconfortos, preparamos nossa mente para desafios futuros. Atualmente, somos constantemente bombardeados por mensagens que sugerem que só seremos felizes se tivermos o melhor, uma certa aparência ou ganharmos muito dinheiro. É crucial entender que isso não é verdade. Quando nascemos, não sabemos muito. Aprendemos em casa, na escola e na observação. No entanto, essas fontes de conhecimento podem ensinar coisas conflitantes. A questão é, precisamos absorver tudo isso? Se internalizarmos tudo, podemos criar expectativas irreais para nossas vidas, o que pode levar à decepção e insatisfação. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar para nós mesmos, agindo por motivos pessoais. Vincular expectativas externas às nossas ações geralmente leva à decepção. Muitas vezes, tentamos preencher um vazio com coisas externas, como gastar dinheiro em carros chiques, casas ou iniciar uma família. Às vezes, valorizamos essas coisas apenas pelo que mostram por fora, não pelo seu valor interno. Até as coisas da vida que não custam dinheiro têm um custo, ocupando espaço físico e mental. Sêneca escreveu que aprender a viver com menos cria espaço para o que realmente importa para nós. O estoicismo sugere que devemos colocar nossa felicidade em nosso valor como seres humanos, não no que possuímos fisicamente. Devemos fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresenta, pois não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos controle sobre como reagimos a elas. Essa é a essência do controle, o princípio central da filosofia estoica. Como Epicteto afirmou, a tarefa principal da vida é identificar e separar o que está fora de nosso controle daquilo que podemos controlar. Os estoicos ensinam que devemos determinar nosso valor com base no que podemos controlar, não em coisas que fogem ao nosso controle. Ter metas é positivo, mas desmoronar quando as coisas não acontecem como esperado é considerado inútil do ponto de vista estoico. Os estoicos ensinam que é melhor avaliar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você investe, não nas expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das amarras sociais que você mesmo criou. Pense em alguém que trabalhou duro nos últimos 6 meses. Ele acha que merece uma promoção, mas quando pede, o chefe não concorda. Ele vai para casa se sentindo mal, sem considerar que talvez o chefe tenha acordado irritado, ou outra pessoa fosse mais qualificada, ou a empresa estivesse passando por dificuldades financeiras. Se ele valorizasse o esforço no relatório de desempenho e continuasse buscando a promoção, poderia ter sido mais feliz no geral. Ver seu objetivo adiado, em vez de diminuído, é crucial com a mentalidade certa. Um verdadeiro estoico não mede o sucesso pelos ganhos financeiros, mas encontra conforto em viver bem sem luxos. As 4 principais virtudes estoicas são sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria envolve distinguir entre o interno e externo, escolhendo reações às situações. A coragem é persistir e resistir. Temperança, ou moderação, significa fazer mais com menos, valorizando o essencial. Os estoicos acreditam que a riqueza deve ser limitada ao necessário e suficiente. A justiça é a mais importante, ensinando que ninguém deve prejudicar os outros, pois todos são destinados a fazer o bem uns aos outros. Nelson Mandela, influenciado pelo estoicismo, perdoou em vez de retaliar após sua prisão. Mudar nossa maneira de pensar é um processo. Redefinir nosso valor para o que controlamos ajuda a evitar preocupações com o que não controlamos, levando a uma vida mais feliz. O estoicismo nos guia em tempestades, lembrando-nos que, se nosso navio afundar, podemos ter paz por ter vivido uma boa vida.
E com isso, chegamos ao final deste vídeo. Espero que as ideias compartilhadas tenham sido úteis ou inspiradoras de alguma forma para você. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com aqueles que possam se beneficiar. Se ainda não é inscrito, considere se juntar à nossa comunidade, clicando no botão de inscrição e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a assistir. Lembre-se, a jornada continua e espero te ver no próximo vídeo. Até lá, siga buscando o melhor em sua jornada.